é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e que estejam animados, felizes, contentes para a nossa aula de hoje, tá certo? Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje é de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Vamos para o nosso tema aqui, ó. O eixo estruturante é linguagem cartográfica e o tema da aula, conceito de vizinhança, território e fronteira. Nossa expectativa de aprendizagem, compreender as relações espaciais, que são vizinhança, separação e fronteira, ordem, envolvimento e continuidade, e compreender o conceito de vizinhança nas relações de território, limites e fronteiras, tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu queria desejar a vocês que sejam bem-vindos, tá? Nós vamos iniciar aí o nosso ano letivo, vamos ter esse ano de aprendizagem e eu espero que vocês consigam aí acompanhar, que a gente consiga progredir, tá certo? Que vocês aprendam bastante comigo, tá certo? Então sejam bem-vindos, prestem bastante atenção, a gente vai começar com calma, nada de muito complicado, tá certo? A gente vai devagarzinho, a gente vai desenrolando, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, o que é que nós vamos estudar hoje, professora? Nós vamos estudar noções de topologia e aí nós vamos ver os conceitos de vizinhança, território e de fronteira, tá certo? E o que são as relações espaciais topológicas, tá? Vamos ver o que são essas relações. As primeiras relações espaciais que o ser humano estabelece são chamadas de relações espaciais topológicas elementares. Professor, o que é isso? A senhora disse que ia ser fácil. É sim, gente. São aquelas relações, aqueles conceitos básicos que a gente aprende desde criança, tá certo? Então, por isso que tem aí a imagem do bebezinho crescendo, do ser humano crescendo. Porque são relações realmente que a gente aprende desde pequeno. Então, se a gente não aprende esses conceitos, a gente não vai entender o que é vizinhança, o que é território, o que é limite, tá certo? Então, essas relações, elas precisam ser adquiridas na infância. Como assim, professora? É um conceito, por exemplo, de dentro, fora, em cima, embaixo, conceito de próximo, de longe, de vizinho, entendeu? Então, esses conceitos a gente aprende desde pequeno. Como? A nossa mãe, por exemplo, ela sempre fica falando com a gente, pega ali o que está em cima, veja o que está embaixo, e assim a gente vai aprendendo, tá certo? Então, esses conceitos a gente aprende no dia a dia, na nossa convivência. Essas são relações que se estabelecem no espaço próximo, usando referenciais elementares, como dentro, fora, ao lado, na frente, perto, longe e etc. Então, são esses conceitos de lateralidade, vamos chamar assim, que a gente aprende quando é pequeno e vai desenvolvendo com o passar dos anos. Então, esses são os elementos espaciais topológicos, tá certo? Vou só fazer um testezinho aqui rapidinho. Preste atenção na imagem, só para a gente ver. Qual cachorro está dentro da casinha? Você está vendo duas casas aí, né? A casinha azul e a casinha vermelha, né? Na imagem A, na imagem B. E tem o cachorro. Eu quero saber qual o cachorro que está dentro da casinha. Da imagem A ou da imagem B. Vamos lá? Isso aí, da imagem A. O cachorro está dentro da casinha. Tá vendo, gente, como é fácil essas relações? É muito fácil. Agora preste atenção. As pessoas estão perto. Essas duas pessoas aí, essas duas crianças, elas estão perto uma da outra. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos lá. Isso é verdadeiro, né? Elas estão perto, elas estão próximos. Então vocês viram, né? Que é muito fácil essas relações. E aí, só para a gente sintetizar um pouquinho, nós temos as relações espaciais, e aí dentro dessas relações espaciais nós vamos ter as espaciais topológicas elementares. E o que isso significa, professora? São os conceitos de dentro, fora, ao lado, na frente, perto e longe, tá certo?
Tá vendo como foi fácil essa parte? Todo mundo entendeu, tenho certeza, estou vendo daí de casa, que todo mundo entendeu. Então, vamos para o próximo. Já que a gente entendeu o conceito de perto, de longe, de próximo, de dentro, de fora, agora a gente vai para o conceito de vizinhança, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de vizinhança. E o que é essa relação? Ela corresponde àquela aí que os objetos são percebidos no mesmo plano ou próximo. A gente pode entender como nosso vizinho. Nosso vizinho, ele não está perto da gente, ele não está próximo. Então, o conceito de vizinhança vem daí, tá? Da proximidade. Preste atenção nessa imagem. Você está vendo a janela e a porta, tá? Elas estão no mesmo plano. Elas estão próximas, elas são vizinhas, tá certo? Elas estão no mesmo plano e próximas. Lembre-se, para ser vizinho, para ter o conceito de vizinhança, tem que estar no mesmo plano e estar próximo, tá? Então, muito simples, muito fácil, a gente é só lembrar do vizinho que está lá do lado da gente. Quando for falar da relação de vizinhança, lembra do vizinho. Agora vamos para o conceito de território. O território é usualmente definido como um espaço de área delimitado por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade. Então, gente, essas palavrinhas, posse e propriedade, é nela que você tem que prestar atenção quando falar de território, tá? Porque o território, ele requer o sentimento de posse e de propriedade para ser um território. Então, se eu digo que um espaço é o meu território, eu dou a ele um sentimento de posse e de propriedade. Ele é meu território. E aí eu trouxe um mapa mundi, tá? Para você perceber os territórios, os países, tá? E aí cada país tem o seu território. E aí eu quero que vocês identifiquem aí na América do Sul o Brasil, tá? Aí, ó, de verde e amarelo tem a bandeirinha do Brasil, tá certo? Então, o território brasileiro, né, é esse que você tá vendo aí na imagem de verde e amarelo com a nossa bandeirinha, tá? Então, lembre-se, quando eu falo de vizinhança, falo do que é próximo, falo do vizinho, lembra do vizinho. Quando eu falo de território, você tem que lembrar de posse e de propriedade, tá certo? E aí lembra do território brasileiro, né? Que é o nosso território. É o território ao qual pertence o Brasil, tá certo? Então isso também ficou muito claro, muito fácil, né, gente? Vamos para o próximo. Fronteira. Aqui já é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue desenrolar isso aí. Então, fronteira. Primeiro a gente precisa entender que fronteira é diferente de limites, tá certo? Então eu escrevi aí, limite diferente de fronteira. Tem até o símbolozinho diferente aí. Para quem não conhece, o símbolo significa diferente. Então vamos para o conceito de limite. O conceito de limite relaciona-se com a ideia de divisão, que muitas pessoas imaginam pertencer à ideia de fronteira, o que não é correto, tá? Então, se por um acaso, numa questão, tiver assim, limite e fronteira tem o mesmo significado. Falso, né? Significado quer dizer a mesma coisa. Então, não é, né? Limite e fronteira são diferentes. O conceito de limite refere-se a uma linha precisa, nitidamente definida no terreno, que é, em geral, estabelecida por meio de acordos, convenções entre países limítrofes. Que é um país limítrofe? É um país vizinho, tá? E aí, por exemplo, Brasil e Argentina, eles têm o seu limite que foi estabelecido por acordos e convenções, né? E aí, são países limítrofes, são países que têm limites entre si, tá certo? Então, lembre-se, limite, ele precisa ter um acordo e uma convenção estabelecida. E aí eu vou ter dois tipos de limites, tá? Eu vou ter o limite natural, que aí pelo próprio nome você já vê que é estabelecido pela natureza, por isso que a gente vai chamar de limites naturais,
E aí na imagem você está vendo um exemplo. Esse rio aí, ó, é o rio Meong, que é um exemplo de limite natural. Esse rio divide os territórios da Tailândia e o Laos, tá? Então, para decidir aí, ó, qual foi o limite utilizado? Um limite natural, tá? E aí ele vai dividir dois países, a Tailândia e o Laos. Caso o limite dos países, né, é esse rio. Mas nós também temos os limites artificiais, né? Artificial, o que não é natural, o que é construído pelo homem, né? E aí, na base da imagem, você está vendo uma cerca que foi construída pelo homem, né? Essa cerca é a que limita Israel e a Síria, né? E é um exemplo de limite artificial, ou seja, um limite que foi construído pelo homem, tá bom, gente? Então, bem facilzinho. Limites tem acordos, tem convenções. E aí, eu tenho dois tipos de limites: o limite natural e o limite artificial, tá certo? Limite natural, estabelecido pela natureza. Limite artificial, aquele que é construído pelo homem, tá certo? Pelo ser humano. Vamos para o próximo, ó. Por outro lado, o conceito de fronteira, ele é mais dinâmico e designa uma frente de expansão ou zona de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes. Ao contrário de limite, que é uma noção mais exata e mais fixada juridicamente. As fronteiras são mais fluidas e há mais comunicação e interação. Então, gente, você tem que pegar aí, ó, as palavras fluidas, dinâmicas, comunicação, interação. Você, quando falar nessas palavras, você já lembra logo de fronteira, tá certo? Já que limite é algo fixo. Portanto, os limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada que foi estabelecida por um acordo formal ou uma convenção. Já as fronteiras constituem algo dinâmico, vivo, por assim dizer, né? Refere-se às trocas de relações, sejam elas culturais, econômicas, militares, afetivas e outras. Então, falou em fronteira, falou em relações interpessoais, falou em trocas de cultura, falou em trocas afetivas, econômicas, às vezes militares também, tá certo? Professora, eu ainda não consegui diferenciar limites de fronteiras. Trouxe um exemplo para ver se a gente consegue fixar isso aí e tirar todas as dúvidas, tá certo? Por exemplo, o limite entre o Brasil e o Paraguai é diferente de dizer de a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Por quê? Porque a fronteira ela vai representar as áreas de interação populacional, econômica e a cultura entre os dois povos. Então vai ter lá, vamos dizer assim, uma divisão imaginária, né? Uma divisão simbólica, mas as trocas culturais entre esses dois povos é o que a gente vai chamar de fronteira, tá bom? E de limite foi o acordo estabelecido entre os dois países para dizer onde é que começa um país e onde é que termina esse outro país, tá certo, gente? Então, lembrou de limite, você fala em acordos e convenções. Lembrou de fronteira, você vai falar das relações populacionais, da troca de cultura, você vai falar das trocas econômicas, das trocas militares. Então, é sempre uma coisa mais dinâmica, tá bom? Então, vamos continuar. Apesar das relações espaciais topológicas elementares não envolverem referenciais precisos de localização, elas são a base para o trabalho sobre o espaço geográfico. Então, gente, como eu estava falando lá no comecinho da aula, se eu não entendo o que é perto, o que é longe, o que é próximo, o que é dentro, o que é fora, o que é alto, o que é baixo, eu não consigo entender os conceitos de geografia, tá certo? Por isso que a gente começa assim, bem facilzinho, tá bom? E é a partir dele que se desenvolve as noções de limites,
sejam políticos administrativos entre os municípios, estados, os países e suas fronteiras. E aí são assuntos que nós vamos ver futuramente, tá certo? Os limites entre os países, os limites entre os municípios, tá certo? Então, lembre-se, eu preciso entender o que é essas relações espaciais, né? Dentro, fora, em cima, embaixo, para poder entender os outros conceitos, tá bom? Mas aí, todo mundo aí prestou atenção e conseguiu entender perfeitamente. Então, vamos aqui para algumas atividades que eu trouxe para vocês. Ó, marque a resposta correta sobre o conceito de vizinhança. Lembra de vizinhança, lembra do vizinho, lembra da palavra-chave que eu falei, tá? 2 segundos para vocês lembrarem. Tenho 2 alternativas. O que é que quer dizer vizinhança? Vizinhança é qualidade ou estado de estar próximo de algo ou alguém, de proximidade, ou qualidade ou estado de estar longe de algo ou alguém. E aí, será que vizinhança é estar perto ou estar longe? Quem é que lembra? 2 segundinhos, hein? 1, 2. Vamos ver a resposta? É estar perto, né? Meu vizinho está perto de mim. Então, qualidade ou estado de estar próximo de alguém ou algo, tá? De proximidade. Esse aí é o nosso conceito de vizinhança. Vamos para a nossa próxima questão. Limite e fronteira têm o mesmo significado, verdadeiro ou falso? E aí, gente, eu não quero ver ninguém errando essa, né? Mas tá muito fácil, gente. Então, limite e fronteira têm o mesmo significado, verdadeiro ou falso? 2 segundinhos para vocês pensarem. Vamos para a resposta. Falso, né? Limite e fronteira têm significados diferentes. Quais são os 2 tipos de limites que existem, né? Lembra que eu falei de limites? Quando eu falei de limites, eu falei de 2 tipos de limites, né? E aí, quem é que lembra? 2 segundinhos para pensarem, vamos lá? Ó, nós temos o limite natural e o limite artificial. Limite natural é aquele delimitado pela natureza, estabelecido pela natureza. E o limite artificial é aquele que foi construído pelo ser humano, né? Como aquela cerca. Ó, então, gente, o que é que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos as noções topológicas elementares, que são os conceitos de dentro, fora, ao lado, na frente, e os conceitos de vizinhança, território e fronteira, tá certo? Essas são as nossas referências de hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante, que mantenham aí esse gás para nós continuarmos nossas próximas aulas, tá certo? Um beijo a todos e eu espero vocês na próxima aula.